Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O nosso assunto de hoje é sobre produção acadêmica, ou seja, artigo, resenha, TCC, que é um dos motivos maiores dos alunos pirarem nos últimos semestres da faculdade, inclusive da faculdade de moda. Então hoje eu vou falar só um pouquinho sobre resenha e como você pode fazer uma resenha sem enlouquecer, porque a resenha simplesmente ela não é somente um resumo de um artigo. Ou seja, a resenha, ela vai trazer sim uma introdução a respeito do artigo, só que você vai colocar a sua opinião a respeito daquele tema. Então eu dividi alguns tópicos aqui pra gente organizar melhor as informações e falar um pouquinho sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai ter mais dificuldade em fazer resenhas acadêmicas. A primeira coisa importante para se falar é que toda resenha ela é crítica, ou seja, a resenha vai trazer o conteúdo do artigo que você está estudando, dos livros ou dos artigos, e você vai fazer uma crítica sobre ela. Mas para criticar algo, primeiro você precisa conhecer. Então a ideia da resenha é o quê? É você conhecer sobre o assunto e depois se aprofundar nele falando um pouco sobre a sua opinião a respeito daquele tema. Então, em primeiro lugar, você vai colocar o título da sua resenha, que não necessariamente precisa ser o título dos trabalhos ou o título dos artigos que você está lendo. Por exemplo, se você está lendo sobre moda para a terceira idade, você tem 3 artigos falando sobre isso, você vai criar um título, ou seja, com o objetivo de expor a sua ideia a respeito de determinado tema. Escolhido o título, você vai fazer uma pequena ficha técnica dos autores dos trabalhos que você está pesquisando, ou seja, você vai colocar fulano de tal, do artigo tal, pesquisador da universidade tal, discorre sobre o tema no congresso apresentado na cidade tal. Então você vai fazer uma pequena ficha técnica a respeito dos autores dos artigos para que o leitor se situe, ou seja, ele tem que entender onde ele está, ou seja, ele está lendo algo que alguém escreveu sobre determinado assunto para uma determinada instituição acadêmica. Depois da ficha técnica, você vai começar a discorrer o texto, que vai ser dividido em 3 pontos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, como todos vocês já sabem, você vai introduzir o tema e trazer o seu leitor, ou seja, chamar a atenção do seu leitor para aquilo que você quer pontuar. No desenvolvimento desse texto, você vai entrar melhor no assunto, você vai discorrer sobre a opinião do autor e apenas na conclusão você vai colocar aquilo que você pensa, você vai colocar a sua opinião a respeito daquelas ideias, daqueles artigos apresentados sobre determinado tema. Então, uma resenha, ela é sim um resumo, só que ela não é um copia e cola dos autores, ou seja, ela vai apresentar um embasamento que os autores trouxeram, mas no final ela precisa conter a sua crítica. Então, é muito importante que você delimite os temas que você quer fazer essa crítica e explore todos eles na conclusão, para que o leitor consiga ver onde é a opinião do autor, os embasamentos científicos que o autor está trazendo e onde é a sua opinião, onde é aquilo, onde está a sua opinião naquele trabalho acadêmico. Uma dica para as suas resenhas ficarem muito mais fáceis. Primeiro, discorra todos os textos, ou seja, leia com atenção todos os textos e destaque os pontos principais, ou seja, aqueles pontos em que você precisa falar. Depois de destacar todos os pontos principais, anote aquilo que você pensa a respeito daquele tema. E por último, desenvolva o trabalho, mas não se esqueça de fazer leituras aprofundadas sobre os materiais que estão na ficha técnica da sua resenha e também sobre outros materiais. Podem até ser citados ou não, depende daquilo que o professor pedir. Esse vídeo é curtinho, só para trazer realmente essas informações que eu espero que sejam relevantes para vocês. E lembrem-se, a resenha é um resumo crítico, onde você vai ler e se aprofundar sobre o tema, de acordo com o que os autores citaram. E por último, você vai colocar a sua opinião a respeito. Espero que esse vídeo curtinho tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!